Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do ADPOLcast. Aqui, delegada Vivian, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Santa Catarina. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública. O ADPOLcast é um programa da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube, e também no site da ADPOL SC, através do endereço www.adpolsc.org.br. Nesse primeiro episódio, temos um tema muito especial a todos nós, a toda a Polícia Civil de Santa Catarina, que é o aniversário da nossa instituição, que completa, agora no final do mês de julho, 210 anos de história. E para tratar desse assunto e pensarmos a Polícia Civil que foi e que será nos próximos anos, trazemos uma delegada muito querida na nossa instituição, a doutora Esther Fernanda Coelho, que faz parte hoje dos 5 delegados na atividade que possuem mais tempo de instituição. Muito obrigada, doutora Esther, pela sua presença. É uma satisfação que a senhora tenha aceitado o convite para inaugurar esse projeto da Associação dos Delegados de Polícia. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que fico orgulhosa, né, pelo reconhecimento também, e só tenho a agradecer a ADPOL. Nosso papo hoje será muito descontraído, falar do que foi a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e o que será nos próximos anos. Passamos aí por muitos desafios e com certeza os outros virão, porque momentos ruins e momentos felizes acontecem na vida de qualquer um, sejam das instituições ou das pessoas. Então, doutora Esther, primeiramente, para quem está nos ouvindo aqui, quem é a delegada doutora Esther Fernanda Coelho? Bom, eu sou mãe, né? Atualmente sou separada judicialmente, mas criei as minhas filhas praticamente sozinha. Sou mãe de 3 meninas, 3 mulheres já. Nossa. Sou avó também, atualmente, né? Estou com 5 netos. A mais velha já tem 21 anos, se formando em Direito esse ano. E o caçula tem 4. Bastante diferença, né? Uhum. Minhas filhas casaram muito novas e eu também fui avó muito nova. Então, a minha família é o meu orgulho. Faço tudo por eles, né? Então, divido entre a profissão e a família. São os seus 2 pilares de vida, doutora Esther, a polícia e a família com as filhas e os netos? Sim, meio a meio. Meio a meio? Meio a meio. ADPOLcast, um papo sobre segurança pública. Mais de 3 décadas de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. A senhora entrou num período bastante tenso no nosso país, que foi antes da Constituinte. Passou pela implementação da Constituinte, a nossa Constituição de 88, e vem aí trabalhando em diversas funções, né, doutora Esther? Quais foram as funções que mais lhe desafiaram nesses anos de instituição? A nossa polícia, ela sobrevive sempre, né, de maneira até honrosa, porque nós tivemos fases bem difíceis, já passei por algumas, principalmente mudança de governos, onde tiveram alguns que olhavam a Polícia Civil como a importância que teria que ser dada, né? E outros nem tanto. Principalmente que a gente tem que dividir a segurança pública, antes e até hoje. Hoje acrescentaram mais alguns, né? Mas principalmente com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Então, lógico, pela Polícia Militar ser uma instituição com mais efetivo, então todas as verbas geralmente iam mais para eles, né? E a gente sempre era o primo pobre. E tivemos muitos avanços,
que são muito importantes, que eu vejo hoje, principalmente a parte da inteligência, né, que é o nosso pilar da Polícia Civil, que a gente consegue descobrir crimes que ninguém consegue. Então, eu acho que é bem mais fácil trabalhar hoje do que se trabalhava antigamente. Esse contraponto é interessante, doutora Esther. Hoje, se a senhora fosse avaliar, era mais difícil trabalhar lá na década de 80 do que é na década que estamos hoje, no ano de 2022? As interferências diminuíram, considerando que a nossa instituição é vinculada ao Poder Executivo, então nós não temos ampla independência, não somos um poder. Para as pessoas que estão nos ouvindo aí, a Polícia Civil é uma instituição de segurança pública vinculada ao Executivo dos Estados. A nossa atribuição, ela é estadual. A senhora pensa que era mais difícil trabalhar lá na década de 80 ou é mais difícil hoje, em 2022? Eu vou falar primeiro como mulher, né? Quando eu entrei na polícia, nós tínhamos o concurso, tinha que ser formada em datilografia. Porque a prova contava pontos demais a datilografia, né? Que hoje já não se exige mais, né? Justamente. E aquilo ali era um desafio, né? Que quem fez o curso sempre se saía melhor. E outro também era a maneira como as mulheres, o modo como as mulheres encaravam a nossa profissão. Porque era uma instituição totalmente machista, né? E que não tinha bons olhos para a entrada, para o ingresso de mulheres na Polícia Civil. Eu lembro que o concurso que eu fiz, eu fui a única entre 23 homens. Né? E com os meus colegas eu não tive dificuldade, mas com os meus superiores eu tive. Sim. Porque a pergunta na entrevista que eles faziam é que se eu era casada, se tinha filhos, né? Como se fosse um empecilho, e se eu fosse mandada para o interior, o meu marido aceitaria e acompanharia, como se eu tivesse que pedir permissão para o meu marido se eu poderia ocupar um cargo fora da Sim. cidade, né? Mas eu nunca deixei esse tipo de coisa influenciar nas minhas decisões, né? Porque se tu pensa muito no negativo, né? Tu tens um objetivo, e se tu fica pensando no negativo, não vai dar certo por causa disso, porque tem 300 pessoas me puxando para trás, tu não consegue ir para frente, né? Justamente. Então, eu sempre procurei fazer o meu trabalho, né? De maneira correta, maneira decente, e não dando muita bola para a torcida, como a gente diz. Sim. E também a própria população não aceitava muito a figura da mulher, né? Eu era nova. Com quantos anos a senhora entrou? 26 anos. 26 anos. E as pessoas, às vezes eu ia atender um homem e eles olhavam assim de uma maneira como se estivesse vendo um bicho na frente deles, né? Mas como assim, né? Eu quero ser atendido por um homem, eu não quero ser atendido por uma mulher, né? E hoje é diferente. Hoje nós a mulher, evoluímos. nós evoluímos, né, nesse tempo. Nós é que não queremos ser atendidos por um homem, né? Justamente. E aí a legislação vem mudando também, trazendo um pouco mais dessa equidade de gênero. Portanto, nós aqui, duas mulheres discutindo segurança pública, é justamente muito inovador. Então, temos muito a trilhar ainda nessa equidade, nessa igualdade entre homens e mulheres, mas tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Doutora Esther, foram muitos os desafios que a senhora enfrentou, não tenho dúvidas disso. Mas quando nós falamos de Polícia Civil, essa instituição aí bicentenária, completando nos próximos dias 210 anos de história, o que vem na sua cabeça? Nossa, até quando que eu sempre trabalhei em delegacia, né? Sim. Mais na linha de frente. Então, vai fazer 4 anos que eu estou em cargo administrativo, né? Sim. E quando eu fui trabalhar, que eu fui convidada para ir para a delegacia geral, um dia estava eu, a Márcia, do setor de operações. Aí eu disse assim, que engraçado, né? Daqui a pouco eu vou ter que ir embora e eu não sei nada, não sei da história da nossa instituição, né?
A gente vê os colegas indo embora, alguns delegados, uns nomes que ficaram porque fizeram história e os outros a gente não consegue lembrar, né? Justamente. Afinal, a PM diz que tinha, na época, 145 anos e nós temos quantos anos? Aí nós começamos a pesquisar. Uhum. Aí eu levei para o antigo delegado-geral e disse para ele, poxa, a gente poderia ver um pouco da nossa história junto com a Cadepol e resgatar, né? Sim. Porque a gente não sabe nada, a gente não comemora nada, né? Uhum. O que a gente comemora na instituição? Só quando vem aumento, né? Ou quando a gente perdeu alguma coisa, a gente fica triste, mas né? Ter aquele pertencimento a gente não tinha. Justamente. Aí nós começamos assim, ó, com bastante... fico muito feliz e emocionada porque praticamente a gente começou a comemorar o aniversário da Polícia Civil. Aí fiquei tão impressionada como a gente é antigo, né? Como a gente é antigo. Então, lógico, eu me senti mocinha, né? Sim. Porque se falasse quantos anos tu estás no Estado e na instituição. No Estado, eu já estou mais de 40 anos, né? Porque eu trabalhava no Estado antes de ser delegada, né? E aí, hoje eu vejo assim, ó, nós somos... Quantos anos a gente tem, né? E sendo... reconhecido como uma das melhores polícias civis do Brasil. Ontem eu estava vendo umas matérias na internet e via policiais presos por corrupção. E praticamente o nosso é 0. Uhum. Né? Então, tu conseguir manter esse índice, esses anos todos, eu não tive um momento na polícia que chamava atenção policiais corruptos. Sim. Que eu possa me lembrar e me entristecer, né? Sim. Eu só vi coisas boas. E olha como a gente evoluiu, né? Com paciência, né? Torcendo, acrescentando, ajudando e... Justamente. É o que eu penso sempre, doutora Esther. Nós passamos por muitas dificuldades, eu muito menos do que a senhora, considerando o meu tempo também de instituição. Temos altos, temos baixos, mas, acima de tudo, temos coragem e força para continuar dentro da instituição, buscando o fortalecimento dela. E eu observo que é isso que nós precisamos, pessoas que amem a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina para fortalecê-la ainda mais. E, sem sombra de dúvidas, para quem aí está nos escutando, a Polícia Civil do nosso Estado é a que possui os melhores índices de resolução de crimes, uma polícia civil reconhecida em todo o país pela qualidade do seu trabalho. Doutora Esther, além de tudo que a senhora passou e de tudo que ainda nós passaremos como instituição, que, se Deus quiser, terá muitos e muitos séculos de história a contar. Mas pensando eu, uma delegada de polícia com 16 anos de polícia, e nós temos aí... A senhora sempre foi delegada de polícia, né, doutora Esther? Sempre. Entrei como delegada. Então, assim, a doutora Esther tem aí mais de 30 anos na função, no cargo de delegado de polícia. E nós temos colegas muito jovens. Mas, quando eu ingressei na polícia, eu jamais imaginei estar hoje presidente da Associação dos Delegados ou ter assumido funções que eu assumi ao longo dessa trajetória. E o delegado de polícia, quando ingressa na instituição, não pensa nessas possibilidades. E talvez nós não qualifiquemos esses nossos colegas a assumirem determinadas funções, pois precisamos. Alguém tem que puxar a carroça. Então, alguém vai ter que assumir, né? Então, eu digo assim, se a senhora fosse pensar hoje para um fortalecimento ainda maior da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, qual seria o seu conselho, a sua reflexão de o que os delegados nos próximos anos deveriam focar? O que os nossos delegados devam lutar? Por uma investigação talvez mais qualificada, mais especializada, focar nisso? O que a senhora vê com base em tudo que a senhora vivenciou? Em tantas outras mudanças. Eu peguei algumas delas, inclusive da época ainda não da máquina de escrever, mas do computador, do flagrante que não era informatizado. Enfim, N evoluções que nós tivemos nos últimos anos. Se a senhora pudesse deixar alguns conselhos a nós,
os delegados mais jovens, o que a senhora entende que nós devemos fazer? Quando eu entrei na polícia, eu sabia o que eu queria ser. Né? Então, porque as minhas filhas diziam, mãe, acho que tu tens que ser estudada, porque tu nunca fala no teu momento de parar. Né? Eu não nego nenhum desafio. Por quê? Porque o que eu faço por amor. E paixão mesmo. Hoje eu noto que tem uma coisa muito triste, que lógico, evoluiu bastante o pensamento do ser humano. Na minha época, a gente entrava na polícia porque gostava, porque parece que o desafio era bem maior, né? Com todas as dificuldades. E hoje tem alguns que entram, a partir do momento que a gente foi reconhecido e o nosso salário ficou bom, infelizmente, migraram alguns concurseiros para poder ganhar bem, né? Então, eu penso assim, se você não tiver paixão pelo que você faz e você não tiver comprometimento, o sucesso não vem. Você sempre vai ficar à sombra de alguém. E eu nunca quis ser sombra. Então, eu acho que quem entra hoje na Polícia Civil, além disso, né, tem que ter vontade de evoluir, né? Porque eu, apesar da minha idade, que eu já estou nos 60, 60 e alguma coisa, eu estou sempre aberta para aprender, né? Quem diria que eu iria navegar na internet? Né? Hoje eu ainda peço ajuda para... Não tem vergonha de pedir ajuda até para minhas netas. Eu não sei fazer isso, vocês me ensinam. Então, assim, são tantos jovens que têm que estar com a mente aberta, realmente tem que evoluir, nós temos que nos aperfeiçoar. Né? Hoje, tu vê a diferença. Na minha época, a gente não ia fazer curso no exterior para aperfeiçoamento. A gente aprendia ali na delegacia. Né? E hoje a gente dá essa oportunidade para o delegado, para os policiais, serem cada vez melhores. Então, é a vontade, exatamente o pertencimento, essa sensação do pertencimento. Eu acho que não é nem sensação, é ter pertencimento, é ter vontade de fazer, ter vontade de aprender, mas não esquecer uma coisa, né? A essência do ser humano, que tu tem que respeitar o colega, principalmente, né? Que a gente vive assim ainda numa instituição que parece que o povo, um aparece mais, o povo tem ciúme, mas tem espaço para todo mundo, né? Porque cada um tem as suas peculiaridades e tocar para frente. Eu acho que a gente tem que se unir realmente em busca de tudo, não só de salário e de outras coisas, mas exatamente para a gente continuar sendo a melhor polícia do Brasil. Justamente. E eu sempre pondero, né, doutora Esther, há espaço para todos. O nosso objetivo ao final é único, que é o fortalecimento da nossa instituição. E nós temos que observar e entender que todos aí, cada um tem o seu perfil e o momento de cada um chega. Sim. Então, e que tenhamos aí nos próximos anos sempre delegados que assumirão aí as suas funções, cargos, chefias, enfim, com muito comprometimento e que pensemos sempre muito mais na Polícia Civil, no todo, no grupo, do que em interesses individuais. Então, é o que eu torço muito para que isso aconteça nos nossos próximos anos e que consigamos aí sempre nos qualificar e nos unir. Talvez essa é a nossa grande questão, nosso grande calcanhar de Aquiles. É a união tanto dos delegados quanto dos policiais civis numa única instituição que é a Polícia Civil. E às vezes eles perguntam assim, quando é que a senhora vai embora, né? Já está velha, pode ir, não tem mais nada a doar, né? Não, a gente está exatamente trabalhando para deixar uma instituição forte, boa, um ambiente sadio para que os mais novos possam vir. E o pessoal não entende isso. Acha que a mudança se faz assim, né? Tu tira um sofá da tua sala, joga fora e todo dia tu vais olhar aquele espaço está vazio. Sim, tem espaço para o jovem e tem espaço para o experiente. Podemos trabalhar tranquilamente. Unidos. Juntos. Para justamente trazer toda a gama de conhecimento. Exatamente. Porque o jovem traz um conhecimento mais moderno. Sim. Todavia, o delegado de polícia com maior experiência,
ele traz uma gama de conhecimento, inclusive de viés político, muito maior, talvez, do que os jovens que vêm de outros estados Sim. também a fazerem parte da nossa instituição. E nós temos que respeitar. E com a união a gente vai conseguir chegar muito mais longe. Exatamente, é verdade. E que os nossos colegas e as pessoas que têm interesse em conhecer a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina venham para cá, o melhor estado do nosso país, sem sombra de dúvidas. Qualidade de vida. Qualidade de vida 1000. Eu sou uma gaúcha, né, doutora Esther, que vim para cá. Eu sou uma apaixonada pela Polícia Civil também e trabalho 24 horas para que ela cresça cada vez mais. Eu digo que eu não consigo entrar de meio corpo. Eu entro realmente de cabeça e pensando no melhor para todos nós. ADEPOLcast, um papo sobre segurança pública. E, doutora Esther, assim, ó, é uma gratidão ter a senhora aqui, poder inaugurar esse projeto que é o ADEPOLcast, um projeto do setor de comunicação da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Santa Catarina, e poder levar um pouco de informação tanto para os colegas, para os policiais civis, quanto para o público externo, que nos ouve aí pelas plataformas ou pelo YouTube. Doutora Esther, muito obrigada pela sua participação. Foi uma satisfação ter um pouquinho mais de informações sobre a sua vida profissional e pessoal. Se assim, o microfone fica à sua disposição para deixar uma mensagem final aí para todos que estão nos ouvindo. Primeiro, eu queria agradecer, né, que realmente para mim é uma honra, principalmente deixar minha homenagem a essa delegada que está aqui na minha frente, que é uma grande batalhadora, né? Eu acompanho o trabalho, também não mede esforços. Lembro muito quando eu comecei, né, que a gente aceita todos os desafios. A gente acha que tem horas que não vai aguentar, porque tu tem filho também, né? Tu tem marido. Sim. Então, lembro muito do meu começo, né? É muito difícil, exatamente, né? Mas não podemos desistir. E que a ADEPOL continue sendo essa parceira, né? Que sempre foi, sempre me ajudou. E também que a Polícia Civil continue crescendo cada vez mais e com profissionais como tu e essa turma nova que está chegando. Ai, que coisa boa. Muito obrigada. Sem palavras, sem palavras. Um grande abraço a todos que nos assistiram, que nos ouviram. E quem quer ser policial civil do Estado de Santa Catarina, se prepare, que muito em breve sairá um concurso aí. E venha fazer parte desse time de gloriosos na Polícia Civil de Santa Catarina. Muito obrigada. O ADEPOLcast termina aqui. Muitos outros virão. Fiquem ligados. Curta, compartilhe aí as nossas redes sociais. O ADEPOLcast é um programa da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube, e também no site da ADEPOL SC, através do endereço www.adepolsc.org.br. ADEPOLcast, um papo sobre segurança pública.